Como sobreviver em tempos de quarentena? Eu chamo Mônica, né? Sou da Faculdade de Educação e a minha colega Ana Maria é do curso de dança da UFMG. A gente trabalha com bolsistas regulares e bolsistas voluntários, né? Aí, no caso aqui, a gente tem a Débora, que daqui a pouco vai se apresentar, e Débora está com a gente desde o início do projeto, Bianca e Maribel, que se inseriram no projeto mais recentemente, né, como bolsistas voluntárias esse ano. Na verdade, a gente realiza oficinas, de oficinas de dança, de criação corporal, na quinta-feira de manhã, com jovens e adultos com deficiência. A gente fala com deficiência porque é um termo que eu sou meio viciada de falar, porque meu campo de trabalho no FMG, mas, na verdade, a gente trabalha na perspectiva de contatos mistos, com pessoas que tenham alguma questão, seja intelectual, física, psíquica, e pessoas que não estariam exatamente com essas mesmas questões, né? Então, a gente tem estudantes do FMG, comunidade, a proposta nossa é que a gente trabalhe essa ideia dos corpos mistos mesmo, né? E a gente não acha diferença, além dessa atividade da quinta de manhã presencial, a gente tem um grupo de estudos corpos mistos, que a gente sentiu necessidade de estudar mais, e aí criamos esse grupo. Essas atividades estão suspensas agora, e aí quando começou a pandemia, a gente se reuniu e fomos pensar o que poderíamos fazer nesse contexto, né? Porque são muitos alunos envolvidos, a gente acha que a extensão tem uma importância também nesse momento. E aí o projeto de entrevista surgiu nesse contexto. A gente também tem um grupo que está fazendo seresta para os profissionais da saúde, tem um trabalho de dança com crianças, tem um conjunto de atividades, né? Aí, Débora, Maribel, Bianca, vocês querem fazer algum comentário? Se apresentar, então, para as convidadas e para o convidado. Vou me apresentar, então. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ei, Tati. Conheço a Ei, Tati. Débora. Então, como a Mônica falou, né, assim, eu estou no projeto desde 2017, desde o início. Eu sou teatreira, gosto de falar que trabalho com teatro e na educação não formal, no contexto clínico também. Eu sou formada no curso técnico, estou fazendo a licenciatura. E também sou formada em psicologia. E agradeço aí a vocês a disponibilidade para estar aqui com a gente nessa manhã. É isso. Bem, Bianca, gostariam de se apresentar brevemente? Meu nome é Bianca, eu entrei no projeto esse ano, então assim, nem tive a experiência das oficinas ainda, mas sou do curso de psicologia, estou no 5º período, é isso. Eu sou Maribel, Maria Isabel, eu faço psicologia na UFMG, também entrei no projeto Arte e Diferença esse ano, e é isso. E aí, para a gente começar esse bate-papo, seria importante, né, também ouvir vocês, nome, né, o que vocês gostariam de falar de si mesmos, né, como envolvimento aí com a saúde mental. Aí quem quiser começar, tá aberto. Vou começar com a nossa gerente aí, ó. Tem duas. Eita! Então, vamos lá, eu falo. Bom dia, eu sou Ana Paula, sou psicóloga de formação pelo FMG, né? Fiz especialização na Escola de Saúde Pública, né? Em saúde mental, e sou gerente hoje, né? Estou gerente, né? Há 2 décadas, do Centro de Convivência, né? Que esse ano recebeu o nome de Marcos Matraga, né? E fica na Regional Venda Nova. Né? Marcos Matraga não é um nome do Marcos Vinícius de Oliveira, né? Um militante aí do movimento antimanicomial.
E esse ano a gente conseguiu, então, né, que o Centro de Convivência ganhasse esse nome, em homenagem a ele. E obrigado pelo convite, né? Não é fácil, eu aproveitei e chamei, né, outros companheiros aí, né, de trabalho, para dar conta de estar aqui hoje. E foi bom que a conversa começou com a Karen, né? Ela não queria participar e acabou vindo. Pois é, achei ótimo. Eu fui citada, vou falar. Bom dia, gente. Bom, meu nome é Karen, trabalho como gerente do Centro de Convivência Arthur Bispo. Sou psicóloga também de formação, formei na UFMG há muitos anos atrás, quase 30 anos, deve ser mais ou menos isso. Bom, é isso, obrigada pelo convite. Vamos tentar fazer aqui hoje, começou meio agitado aqui no Arthur Bispo, depois a gente fala um pouco de como é que tem sido, né? Esse é o tema, mas enfim, vamos lá. Obrigada, é um prazer. A gente que agradece. Bom dia. Está me ouvindo bem? Sim, bom dia. Meu nome é Babilac Bar, né? Eu sou músico, poeta e arte educador. Eu estou na saúde mental há quase 2 décadas, né? Trabalhando em saúde mental. Já coordenei várias oficinas, tanto de literatura, música, expressão corporal, e várias investigação assim no campo do signo e da linguagem, né? E essas experiências deu origem a um grupo chamado Trintantan. E hoje eu coordeno e trabalho, desenvolvo esse trabalho de divulgação e ampliação do grupo Trintantan em Belo Horizonte, no Brasil, levando esse trabalho de compositores, né, do grupo, e sempre focado na questão da inclusão social, de inseri-lo, esse grupo, na cena cultural da cidade. Então, esse é o meu trabalho. Muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. Uhum. Laura. Mas então? Não, tem a Tatiana também. Vou falar, já que abre o microfone, né? Meu nome é Laura. Eu sou usuária, né, da saúde mental, mas acima de tudo, né, usuária do SUS, importante sempre marcar isso. Acima de tudo, usuária do SUS, dentro do SUS, usuária dos equipamentos de saúde mental. E eu sou atual vice-presidenta da Associação, né, dos Usuários de Serviço de Saúde Mental. Também sou conselheira municipal, onde eu represento o Fórum Mineiro de Saúde Mental. Ok, obrigada. Oi, gente. Desculpa de novo não ter o vídeo. Eu tentei de todas as formas aqui, nem a fotinha eu não consegui colocar. Mas eu sou Tatiana, sou formada em artes visuais e atuo no Centro de Convivência no Carlos Prates e no Venda Nova, como dentro das artes visuais, como monitora, né? Sua voz está bem marcante, Tatiana. Que bom. Pelo menos a voz. Bom, quando a gente iniciou o projeto de entrevistas na quarentena, a gente elaborou uma questão básica que era e que é, né, como sobreviver em tempos de quarentena, né? E aí, como hoje a gente está com pessoas, né, ligadas aos serviços da saúde mental, né, ligada à associação de usuários, acho que seria bom circular a palavra, né? A gente até pensou nesse nosso encontro mais como uma roda de conversa mesmo, que a gente pudesse circular e fazendo essa tessitura sobre como está a nossa vida, né? Nesse contexto de quarentena e pensando na particularidade da atuação de vocês, né? Aí, quem quiser começar. Começar falando um pouquinho, Ana Paula me ajudando. Bom, na verdade, é um momento super difícil, né? Assim, acho que para todo mundo, uma coisa super inesperada que a gente nunca viveu. E
gente tem um impacto muito importante, porque o nosso dia a dia, o que guia o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, é o encontro, né? Assim, o encontro entre as pessoas, são as atividades coletivas, e isso está suspenso, né, para a gente desde o final de março. E acho que a gente da gestão, os gerentes, a gente tem, eu estou falando muito especificamente aqui, né, a gente tem que encontrar o ponto da proteção das pessoas que são, né, os nossos usuários, nossos companheiros de cotidiano. A gente tem que estar tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção física e a proteção psíquica, né? Porque, assim, a gente percebe o tanto que é difícil para as pessoas esse isolamento, né? Essa falta. E a gente, acho que essa semana veio um usuário aqui, a gente percebe a importância dos abraços, né? Assim, coisa que está interditado para todo mundo nesse momento, assim, além desse ponto de vir aqui, essa coisa de uma proximidade física mesmo, né? Assim, de um carinho. O centro de convivência, então a gente ficou fechado durante os 3 primeiros meses. E de umas semanas para cá, a gente começou com uma modalidade que é de receber as pessoas, que também já tinha umas pessoas que continuavam procurando, né? E a gente estava fazendo contato pelo telefone, WhatsApp. Às vezes, dependendo da oficina com a qual a gente trabalhava, esses contatos se resumiam a saber como está, a não perder o vínculo, continuar conversando. Em alguns casos, a gente conseguiu fazer uma atividade, por exemplo, assim, a gente tem aqui uma oficina de letras e a monitora conseguiu continuar essa atividade por telefone. As pessoas produzindo em casa, escrevendo, mandando áudio. Então, essa atividade a gente conseguiu, porque ela é possível também com a voz, né? Assim, a palavra via voz, então isso era possível. Acho que todos os centros de convivência estavam tentando alguma coisa por esse viés também. Os usuários, a gente separou também alguns kits para que os usuários pudessem vir buscar, para produzir em casa, né? Para ter um vínculo com a gente, fazer alguma coisa que fizesse sentido, né? Assim, não é simplesmente levar e ter uma tarefa. É alguma coisa que eu acho que tem muito a ver com o vínculo com a gente, e alguma coisa que o usuário gostasse de fazer, ele gosta de fazer, e que tenha um sentido, assim, para não ficar, para que a dimensão do abandono ela não se faça presente nesse distanciamento, né? Eu acho que são formas também da gente estar perto, da gente estar junto, dizendo sempre que a gente está aqui, está disponível. Então, agora o que a gente tem feito, quando a gente percebe que esse isolamento está tão difícil, que coloca o usuário em risco, a gente tem chamado e a gente faz uma atividade individualizada de mais ou menos 1 hora, então o usuário tem. A gente orienta muito para tomar todos os cuidados na hora de sair de casa, né? Porque a gente sabe que a gente esperava que depois desses 3 meses a situação fosse estar menos arriscada, né? Assim, o que a gente está vendo é o contrário. Assim. Os hospitais cheios, UTIs lotadas, vírus circulando mais. Então, a gente tem que medir muito, e a gente mede pelo telefone, essa coisa do custo-benefício, assim, né? Se vale a pena o risco do usuário se deslocar até aqui. Para alguns vale, porque às vezes está mais arriscado ficar sozinho, isolado, meio perdido, sem fazer nada. Eu vejo que tem um por aqui que ele anda muito, então esse a gente coloca para dentro e tenta orientar muito, né, em relação aos cuidados, tenta incentivar a ficar mais em casa. Enfim, é assim que a gente tem trabalhado, né, assim, meio sem uma perspectiva de quando que isso acaba, então a gente vai
a gente teve que reinventar muito. A gente está tendo que reinventar esse jeito de estar junto com o usuário, estar dando apoio para ele. Ok, obrigada, Karen. Quem mais gostaria de falar sobre isso? Eu queria até mais complementar a fala aí da Karen, né? Porque eu acho que a gente, nesse lugar da gestão, estão me ouvindo? Alô? Ei? Perfeito. Tá ótimo. ótimo. Enfim, né? Desse lugar aí da gestão, eu acho que também, né? A gente tem aí uma certa, né? Um certo discurso desse lugar mesmo, né? Então, mas complementando, ressaltando isso, né? Que ela diz assim desse ponto de equilíbrio entre o cuidado, né? E a possibilidade aí dos encontros, né? Que é basicamente, né? Basicamente não, né? Que é um dos pontos aí do centro de convivência, né? Encontro, arte, convivência, construção de projetos de vida, né? Então a gente tem medido muito isso, o que pode ser possível nesse momento para cada usuário, né? Entendendo muito isso, que neste momento a gente precisa fazer essa construção individualizada, né? Então, dois aspectos que eu queria complementar um que a gente conseguiu, né? Ao longo desse tempo que a gente não estava, vamos dizer, de portas abertas, né? A porta estava aí muito para quem nos procurava, né? A gente estava também num trabalho muito grande de articulação de rede, né? Então, a gente entrava em contato a partir da demanda que os usuários nos faziam, né? Da dificuldade, às vezes, de atendimento, né? A gente sabe que as unidades básicas tiveram que priorizar muito o atendimento de casos, né? De síndromes respiratórias. Então, a saúde mental como um todo, nesses primeiros 2 meses, né? Ela se desorganizou. Então, a gente foi tentando aí articular esses atendimentos, né, manter a questão da medicação, o cuidado com essa medicação, né, que foi dada em maior quantidade. Então, a gente foi fazendo esse trabalho de articulação de rede também de uma forma bem efetiva, né, garantindo que a saúde mental estivesse nas unidades, mantendo o atendimento também, né, dos nossos usuários. E, por outro lado, eu tenho pensar que a gente vinha discutindo essa necessidade, né, de aumentar aí essa porta aí que estava, né, no primeiro momento fechada, né, para o que a gente está chamando hoje, né, de porta regulada, né, a entrada dos usuários, o acolhimento dos usuários que chegam, né, a partir da demanda ou da identificação que a gente faz via telefone, enfim, via outros recursos para que esse usuário possa estar em algum momento com a gente presencialmente. E eu falo que um marco para a gente, além das nossas discussões, né, que vão, enfim, indicando isso, foi o 18 de maio. Né? O 18 de maio, com as lives, né, que aconteceram, acho que a fala do Quioro, da Laura, da Ana Marta, né, nos fez aí, né, nos tocou de um jeito assim, para a gente ver que era preciso realmente manter esse atendimento presencial. Né? Não serão, né, esse atendimento não será para todos ou todas, né, porque precisa realmente ser regulado, precisa ser com todo cuidado, né, o cuidado com o trabalhador e com o usuário, mas eu acho que né, o 18, né, não poderia ser diferente, né, o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, acho que ele aponta para a gente a necessidade, né, e foi da gente fazer uma virada, né, e virada nesse sentido, vamos cuidar, mas vamos também manter aí o afeto, né, que é tão importante, que está tão difícil nesse momento. Queria complementar uma coisinha também desse período, da primeira da quarentena, assim, nossa preocupação também voltou muito para a segurança alimentar dos usuários, de buscar esses auxílios complementares, de cesta básica. A gente conseguiu, tanto pela prefeitura quanto doação individual, o Babilac foi um que super articulou várias cestas, lá no Carlos Prates, onde eu trabalho, a Elisa também, a gerente, também conseguiu articular. Acho que os vários centros a gente estava muito voltado para essa necessidade primeira, assim,
todos estão com segurança alimentar, todos estão minimamente, né, atendidos na quarentena para ter condição de ficar em casa. Então, eu acho que muito trabalho dos monitores também se adequou nessa situação de a arte, nesse momento, ela está, né, ela tá em terceiro plano, assim, como que a gente pode ajudar minimamente no conforto básico para a pessoa conseguir estar em casa. Assim. Então, nós voltamos muito para procurar buscar esses auxílios. Quem tinha condição de receber o auxílio emergencial, a gente também tentou dar esse suporte, de ajudar a buscar o auxílio emergencial. Depois desse período, desse primeiro susto com a pandemia, assim, com essa questão da segurança alimentar, que isso estabilizou, a gente começou a buscar outras coisas, outras relações. A gente também distribuiu muitos kits, igual a Karen já falou, a gente distribui material para aqueles que têm mesmo essa questão da expressão artística mais forte. Tem usuários que buscam mais centro de convivência pela convivência mesmo, né, por estar entre os pares. E tem os usuários que realmente estão mais envolvidos com alguma expressão artística e que, né, encontram algum refúgio nisso também, que poderiam dar continuidade nisso. Mas tem os usuários que realmente estão ali pela convivência em si, pelo contato com os pares, pelo contato com a gente. Bom, era mais ou menos isso, só complementar mesmo essa questão da Ana Paula. A gente também fez máscaras, né, Ana Paula? A gente ficou um tempo dando esse suporte na confecção de máscaras, então eu, particularmente, que nunca tinha costurado na vida, aprendi a costurar durante a pandemia, estou super prendada agora. A gente confeccionou várias máscaras, tanto para atender outros serviços, né, da prefeitura, quanto para distribuir para os próprios usuários. Alguns centros de convivência tiveram essa questão da porta fechada, mas outros mantiveram, as gerentes continuaram no serviço, sim, mantiveram algum atendimento pontual com os usuários mais necessitados, no caso de alguns usuários em situações de rua, né? Lá no Carlos Prates eu vi a Elisa o tempo todo atendendo e oferecendo banho, oferecendo apoio assim, para esses usuários mais em vulnerabilidade, né? Então, assim, por mais que a gente não esteja em oficina, eu percebo que assim, o centro de convivência não parou em momento nenhum. Assim. A gente só deslocou e reinventou o trabalho, mas o tempo todo trabalhando. Né? Aí, só isso por enquanto. Que bom, obrigada. Também, reforçando essa fala da Tatiana, realmente, revendo esses 3 meses da pandemia, a gente vê o quanto realmente a gente desenvolveu várias atividades, né? Desde esse trabalho da questão alimentar, de buscar cestas básicas, de produção de máscaras, né? Realmente fizemos vários trabalhos realmente, né? Eu, como o meu trabalho ele é específico com o Trem Tantan, que é um grupo mais reduzido, e a minha preocupação é mais na produção cultural, né? A gente vinha numa produção de produzir o próximo CD do grupo, né? E aí isso parou, deu uma parada, porque fomos pego aí pela pandemia, deu uma parada, né? Mas a gente deu sequência trabalhando, né? Eu continuei dando oficinas online para o grupo, chegamos até a produzir um vídeo muito interessante que circulou durante o 18 de maio, e realmente, assim, esse momento da pandemia foi assustador. Hein? O primeiro mês foi uma coisa assim que nós ficamos muito assustados, mas buscamos formas de trabalhar, de se renovar, né? E foi um momento assim, interessante. Eu acho que a gente se reinventou, assim, né? E agora nós estamos nesse momento aí de fazer trabalhos pontuais com grupos reduzidos. Eu creio que isso vai ser bastante interessante, né? Assim, nós Centro de Convivência estamos assim muito assim, interessados em desenvolver e trabalhar e voltar com essas atividades, né? Agora realmente tomando todos esses cuidados, tanto com os profissionais como os usuários,
é um momento assim de reinvenção, né? E de onde a gente vai retomar esses afetos, mas com muito cuidado. Assim, é um momento de muita delicadeza. Assim, eu acho que é um momento onde o afeto e a arte e essa convivência elas vão ser reinventadas de uma maneira muito interessante. Isso, né? Para frente, ainda vamos discutindo mais aí, na medida que for abrindo aí a discussões. Obrigada. Então, vamos ouvir Laura, né? Débora quer falar. Só falar, antes da Laura responder essa pergunta, porque eu acho que, assim, como a gente está fazendo essa entrevista para o público em geral, né? Pode ser que as pessoas não sabem exatamente como que funciona a rede de saúde mental, né? Então, assim, às vezes seria interessante dar uma pontuada, uma breve apresentação de como que funciona a rede aqui em Minas, o que é o centro de convivência, a Laura também falar um pouquinho da SUSAM, para até essa contextualizada, né, para o público em geral que vai estar vendo ou ouvindo a gente. Claro. Eu já ia até fazer isso, já estava reparando isso, assim. As pessoas não sabem, infelizmente, que é o centro de convivência, né? Então, assim, centro de convivência, a gente tem que caracterizar ele, assim, ele é um dispositivo da nossa rede de saúde mental, né? Ele não é um dispositivo nacional, na verdade, ele não é um dispositivo estadual, assim, tem alguns municípios do estado de Minas que tem até alguns municípios de outros estados que tem, mas ele é uma iniciativa muito municipalizada, né? Então, assim, isso é importante a gente entender isso dentro do contexto da rede, porque isso é uma disputa, né, que a gente tem no estado, em nível nacional também, mas assim, primeiramente em nível estadual, de a gente ter um reconhecimento em nível financeiro também, né, que o estado abrace de vez esse projeto, né, e consiga entender. E ele é um projeto que, assim, eu fico imaginando que, principalmente as pessoas muito, né, leigas no assunto, às vezes é muito difícil entender, assim, qual que é a importância desse lugar, desse centro de convivência. Porque, assim, quando você vai no CERSAM ou no CAPES, né, ele é para ter suas oficinas também, né. Nós temos uma rede, né, de saúde mental que ela preza o cuidado comunitário, territorializado, né, e em liberdade. O que significa? Né? São serviços de porta aberta. Né? Isso não quer dizer que não tem de noite? Não. O serviço, né, tem que ter cobertura 24 horas. Em Belo Horizonte, nós temos cobertura 24 horas de atendimento, né? Tanto para as urgências como as para não urgências também. A gente tem aí um serviço, né, à disposição. Mas os CERSAMs, né, e os CAP, que são os CAPs, né, de Belo Horizonte, eles não simplesmente são um serviço de atendimento à urgência, né? Ele é um serviço de referência em saúde mental. Né? Eu adoro o nome de CERSAM, porque significa exatamente, né? Centro de Referência em Saúde Mental. O CAP se chama, sigla para Centro de Atenção Psicossocial. Mas eu gosto do nome referência porque ele localiza a gente. Não é um lugar de pertença, as pessoas não pertencem ao CERSAM, igual elas pertencem ao hospício, né? E assim, igual os estados populares, lugar de louco é hospício. Não, lugar de louco, lugar que ele quiser, né? E o CERSAM é um desses pontos de atenção, né? Mas, ele faz um acompanhamento que ele é um acompanhamento longitudinal, né? Assim, não é só para o momento da crise aguda, vou lá, estou na crise aguda, taca remédio, né? Taca alguma coisa ali, cala a boca, crise e manda para casa, né? Alguma coisa, tipo, deixa lá mofando. Até uma diminuição de sintoma, né? A questão é toda uma construção de projeto de vida. E não tem jeito de fazer projeto de vida, né, num ponto centralizado. Isso não existe, né? O projeto de vida ele tem que ser construído dentro da cidade. Né? E o centro de convivência ele é um desses pontos. Ele é um ponto da saúde mental ainda, mas ele é um desses pontos. Né? E ele é um ponto que traz
o esporte, a cultura, o lazer, para dentro da possibilidade existencial do usuário. E muitas vezes não tem isso, não tem essa possibilidade, né? Principalmente os mais vulnerabilizados, eles têm muita dificuldade, assim, né? Assim, não só por ser usuário de saúde mental, na verdade, né? Por ser pessoa vulnerável, de ter acesso aos serviços culturais da cidade, né? Ter acesso a esses materiais, a produção artística, né? É muito difícil. E nesse lugar ele tem esse espaço de encontrar os pares, né? Tatiana fala muito bem disso, né? Que é você ver que tem outras pessoas com sofrimento psíquico que produzem, né? E produzem de formas diferentes. Eu acho que isso deixa a gente muito calma, assim, acho que isso apazigua a gente vê que tem vários jeitos de se existir na cidade, né? E o centro de convivência é esse lugar do encontro da cidade com a diferença mesmo, né? O Serçãs também mas numa medida muito diferente, porque ele tem que estar preparado para a crise aguda também, né? Ele tem que estar munido dessa clínica, né, dessa coisa mais sanitária mesmo, mas da saúde. E o centro de convivência ele tem um efeito terapêutico, mas ele não é um dispositivo sanitário. As oficinas lá não é para tratar esquizofrenia, bipolaridade, sei lá, de diabo a quatro. Ela é para te inserir na cidade. E isso é terapêutico, né? Então, é muito diferente de uma oficina de Serçã, né? Que muitas vezes está ali para assim, para ordenar o espaço, né? Para deixar mais possível ficar lá, assim, né? Porque ficar um dia inteiro num serviço, né? Seja lá qual for, sem fazer nada, só olhando pro teto, babando remédio, não é o jeito não é o jeito que a gente quer trabalhar, não é essa proposta do espaço Serçã, mas ele tem essa característica, assim, de ser um espaço da clínica, eu sinto, assim, as oficinas do Serçã, eles têm esse lugar mais, assim, né, de tentar apaziguar a crise, acalmar, né, e tal, e o centro de convivência, não, ele tem esse efeito também, mas o objetivo prioritário dele não é esse, né, e é muito difícil para a gente explicar isso para pessoas que não entendem nada de saúde mental, assim, qual que é a importância de um dispositivo que não é sanitário dentro da saúde, dentro mais especificamente da saúde mental, por que é tão terapêutico assim não se preocupar com o diagnóstico, não se preocupar com o sintoma, né, mas deixar ele livre circulando para a cidade, né, é muito difícil explicar isso para as pessoas, né, e... Você explica lindamente. Eu estava pensando nisso aqui também. Alô, não preciso falar mais nada. E dentro do espaço, assim, né, eu acho isso muito bacana, porque, assim, eu usei pouco centro de convivência, gente, mas eu achei, assim, incrível, porque eu pude usar pouco, eu pude usar na medida que eu queria, né, e eu acho que é assim mesmo, a rede é uma rede para isso, né, para as pessoas se sentirem acolhidas, elas sabem que existe um lugar ali. E nesse contexto de pandemia, esse que foi o maior problema, assim, isso não é um problema só para o usuário de saúde mental, assim, eu sempre enfatizo isso, sabe, tipo, às vezes as pessoas falam, isso é mais né, assim, porque o usuário de saúde mental, como que ele fica e tal, como se a gente, assim, como se o resto do mundo não tivesse perdido a cidade. Nós todos perdemos a cidade, de uma certa maneira, né, assim, principalmente no início, gente, todo mundo ficou de bunda no chão, trabalhador, gestor, pessoa, trabalhador comum, né, que perdeu o emprego, né, assim, agente, usuário, todo mundo ficou, assim, olhando com a cara estarrecida, assim, o que está acontecendo, né, isso nunca aconteceu com a gente antes. Eu espero que nunca aconteça mais, inclusive. É horroroso. E, assim, os serviços tentando se reorganizar, o que nós, usuários, muitas vezes sentimos, né, esse vazio existencial, sinceramente. A gente, no primeiro momento, assim, a condição meio que unânime da situação era, sabe, cadê a rede? Você sabe o que eu faço? Eu saio, eu não saio de casa, eu saio, mas eu tenho medo, né? Eu não quero ir para o serviço, né? Ou a família não deixa ir para o serviço, gente. A gente já viu isso também, né? Não deixa, tem medo da pessoa sem capacidade, prende dentro de casa. Né? Então, assim, tem várias situações. Tem usuário que já está em contexto, né, de estar circulando mais pela cidade mesmo e mais sem vínculos, essas coisas, que acaba naufragando nos serviços, né? Ele vai lá e
encontra o serviço, né, aberto. Só que centros de convivência não ficaram abertos, né? Assim, eles ficaram meio abertos, assim, eles acolhiam um pouquinho, mas assim, não era, né, não dava para falar que era a mesma coisa. Então, assim, o que a gente recebeu de feedback, assim, é claro que eu não tenho a situação toda, gente, e assim, cada um é muito único, então cada um reagiu de um jeito. Mas, assim, usuários, assim, eu liguei para as pessoas para conversar sobre isso, né? Como que tá sendo o acolhimento, como que tem visto a demanda, e tem Sersan que falou muito claramente, assim, tem usuário que está vindo aqui porque não tem centro de convivência, né? E não aguenta ficar em casa, não aguenta ficar na rua desse jeito, largado, é insuportável para o sujeito, sabe? Então, assim, e o que é um problema, porque, assim, quanto mais, assim, os serviços não atendem, assim, não atendem no sentido, assim, não funcionam minimamente regularmente, outros pontos da rede vão lotando. Então, a atenção saúde mental na atenção básica, gente, que existe nas unidades de saúde, no núcleo, né, de atenção à saúde da família, ele também, no primeiro momento, se desorganizou completamente. E, assim, veio uma enxurrada de usuários Sersan, de usuários que estavam, né, estavam tranquilos, vamos dizer assim, não estavam em momentos, assim, de grande sofrimento, já tinham um vínculo com a unidade básica de saúde, né, porque às vezes a pessoa tem um sofrimento mental mais intenso, mas ele tem um vínculo com aquela unidade, né. O vínculo dele está ali, não estava tanto no Sersan, e assim, a gente viu isso aumentar no primeiro momento. Tem serviços que até agora estão inchados com isso, sabe? Regionais que abandonaram cuidar da atenção básica, né? Inclusive novos acolhimentos, né? De pessoas que eram para ser atendidas naquele ponto de atenção, então, né? Estavam se deslocando para o Sersan. Isso, gente, com o passar do tempo, foi se modificando, né? Muitos serviços, né? Falaram assim, olha, no primeiro momento, né, veio uma enxurrada assim, de gente, agora já apaziguou, tem serviço que ainda está no puré, assim, tal, é uma situação periclitante, né, mas se a gente convence a abrir, era uma reivindicação, inclusive, né, dos próprios trabalhadores, né, da gente, né, deles poderem discutir como que faz essa reabertura de um jeito seguro, né, uma reivindicação também de muitos usuários, obviamente, porque não é esse o lugar da rede de saúde mental, ficar centralizando o cuidado Sersan, né? Não adianta. Não é esse modelo de saúde mental que a gente pensou. Né? Muito mais do vínculo do que né, da sintomática. Né? Então, assim, essa nossa avaliação, assim, enquanto associação aqui, é difícil para todo mundo. E que bom que a gente, né, está conseguindo se reorganizar. Eu fico muito feliz, né, de centros de convivência estarem reabrindo, mesmo com forma cautelosa, né, uma forma cautelosa, tem que ser mesmo, né. A gente também tem uma responsabilidade, como somos centros abertos, né, tanto Sersans quanto centros de convivência, né, de não ser foco de contaminação para as comunidades, porque a gente, né, os serviços são da regional. Então, tem gente que vem lá do bairrinho, no fundo ali, na borda ali da regional para o serviço, tem gente que já mora mais perto, tem gente que mora em todos os cantos das regionais. Então, se eu tenho um foco de contaminação Sersan no centro de convivência, eu espalho para a regional inteira, né? Assim, não é assim, é muito grave, né? Por isso que, assim, apesar de que não é o sonho da gente viver nessa pandemia, a gente realmente tem que tomar esse cuidado com a gente, com as comunidades também desses usuários, né? A gente tem que ter a gente é saúde pública, então a gente tem compromisso com todo mundo, não só com quem está lá cadastrado com o nomezinho, né, no serviço, quem tem prontuário, que tem, né, cadastro. Não existe isso. A gente tem compromisso com toda a comunidade. Então, assim, apesar de que realmente foi uma situação muito difícil para a gente, eu gostei muito da iniciativa do Movimento Trabalhadores de fazer uma cartinha para os usuários, sabe, que eles fizeram. Não sei se chegou em tanta gente assim, mas foi muito bonito, falando assim, né, olha, a gente está nesse, né, porque a gente não sabe o que a gente faz, né, assim, a gente quer atender vocês, a gente não esqueceu de vocês, né, a gente trabalha o dia inteiro, a gente está aqui pensando como que a gente vai adaptar o serviço. E é isso, assim, é uma mensagem que a gente tem que espalhar para as pessoas. Olha, serviços públicos, né, estão sempre trabalhando. Você pode não saber que eles estão trabalhando, mas eles estão trabalhando intensamente para garantir o cuidado, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que acalma o usuário, porque a gente
a nossa, assim, nossa qualidade de vida está muito atrelado a isso, sabe? Essa sensação de vínculo, né? Porque quando a cidade sumiu, o que sobra? Sobra esses afetos, você ter um profissional de referência, ter seu amigo, e você saber que, assim, esses profissionais, né, esses serviços ainda estão ali para você, só que de um outro jeito, mas eles estão de outro jeito tentando, né, também te salvaguardar, é uma coisa que eu acho que é uma coisa que sustenta o nosso cuidado em casa, sabe? Nosso autocuidado em casa. É saber, assim, não, eu estou trabalhando aqui em casa para ficar bem, para não ir no serviço, ou ir no mínimo possível, para eu não contaminar o outro, meu companheiro lá no CERSAN, no centro de convivência, para não contaminar, né, o trabalhador, e para eu também não trazer infecção, né, aqui para casa, né? E eu acho que esse pacto coletivo mesmo, eu acho que a importância de ter todos os pontos é a gente sempre pactuar isso sempre com todos os usuários, que são cuidado com você, mas são cuidado com todos também, né? Você fazer esse, meio que assim, sacrifício mesmo, é sacrifício, todos nós, né? Não é só para o usuário de saúde mental, mas todos nós estamos nos sacrificando para conseguir proteger o coletivo, né? Então, é isso. Em relação à Suzana, vou ser mais breve, que eu falo demais, mas a Suzana, gente, assim, é muito complicado. A gente nunca teve tanto trabalho na vida e nunca teve tantas poucas pessoas para fazer trabalho na vida, assim. São poucas pessoas que têm acesso à tecnologia dentro dos usuários. Assim, às vezes tem um WhatsApp, tem uma coisa, mas ele tem muita dificuldade de usar, né? Muita dificuldade de usar. Então, assim, a gente vê um contexto, cenário político, de participação política, muito ruim, né, para as pessoas, né, para as mais pobres. É muito, muito ruim. Assim, né, até a audiência pública na Câmara tá sendo sem chat. Não vou nem comentar demais sobre isso. Mas, assim, tá impossível, assim, tá quase impossível, assim, essa participação popular mesmo, sabe? É difícil até a gente, quanto a Suzana, conseguir conversar com outros usuários que não estão na Suzana, entendeu? Pra gente entender realmente o que está acontecendo, né? A gente ficar indo em todos os serviços é perigoso, né? Já pensou, eu pego no ônibus ali, indo para um serviço, aí eu vou lá e passo para todo mundo, né? O rastro de destruição vem com a Suzana, assim, né? Um rastro assim, de contaminação. Não dá, é impossível a gente fazer o trabalho que a gente está acostumado a fazer. Mas a gente tem que se posicionar. Então, a gente está participando de muitas lives, fazendo muitas notas, mas são poucas pessoas que podem fazer isso. Então, assim, vocês vão ver minha cara em todo lugar. Assim, essa pandemia, parece que eu sou a única pessoa que existe na Suzana, entendeu? Porque, assim, é só a minha cara, praticamente, porque, assim, eu sou a pessoa que tem mais acesso dentro da Suzana a essas tecnologias, né? E isso é muito ruim, gente. Tô falando sempre, assim, com meus companheiros, nossa, o fascismo tá adorando essa pandemia, gente, porque a gente tá todo, assim, muito desarticulado politicamente, né? Assim, é muito difícil fazer contato com as bases num momento desses, né? Não tem, na verdade, não tem muito jeito. Mas a gente segue em frente, assim, as resistências são as mesmas, né? E são muitas outras, porque nós estamos num desmonte tenebroso do SUS, né? Eu acho que o SUS nunca teve tanto em ameaça. Não é uma questão mais simplesmente de subfinanciamento, né? É uma questão de desfinanciamento, é uma questão política de desmonte mesmo completo, assim, de estraçalhar tudo, jogar tudo para o ar. E a gente meio, acho que acho que a maioria das pessoas ainda é muito perplexa, né? Eu fico assim, quando que as pessoas vão acordar desse estado catatônico, né, de que o mundo está acabando? Mas a pandemia definitivamente não ajuda isso não, sabe? A gente fica muito isolado, isso deixa a gente muito fragilizado, assim, né? E quanto menos acesso à tecnologia, mais fragilizado, né? Então, eu parabenizo aí o Centro de Convivência por ter essa coragem mesmo de bancar essa abertura, sem os trabalhadores, né, e os gerentes bancando isso, né, e falando, não, é importante a presença física, porque essa é uma presença que falta, né? Não é fácil bancar esse lugar, mas é um lugar muito necessário, né? E é isso. Estamos trabalhando sem parar, né? Eu acho que nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu acho que todo mundo aqui deve sentir a mesma coisa, mas
continuamos firmes, né? Porque a vida importa, né? Pela vida de todos. Isso. Realização, Arte Diferença e Corpos Mistos. Apoio, UFMG.